A Itália os chamou obsoletos, a Ucrânia os tornou mortais. Antes considerados relíquias da Guerra Fria, os veículos blindados de transporte de pessoal M113 da Itália estavam destinados ao ferro velho, até que a guerra na Ucrânia lhes deu uma segunda vida. Essas máquinas antes obsoletas voltaram à ativa e causam grandes danos. O exército da Ucrânia transformou esses antigos veículos blindados de transporte de pessoal em ativos rápidos, flexíveis e inesperadamente letais, atualizando seus armamentos, adaptando-os como ambulâncias de campo de batalha e até mesmo modificando-os para defesa contra drones. Em maio de 2025, a Itália entregou mais 400 desses para a Ucrânia. Este é o capítulo mais recente de uma notável história de improvisação e inovação militar. Vamos analisar o acordo do M113 e seu uso pela Ucrânia. O novo pacote de ajuda militar, confirmado pelo ministro da Defesa italiano Guido Crosetto, visa aumentar a mobilidade terrestre e a consciência situacional da Ucrânia, essenciais para enfrentar a ofensiva russa. Isso destaca o compromisso de Roma com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, além de reforçar o papel da Itália como um ator-chave na cooperação de defesa europeia. Os 400 M113 enviados à Ucrânia são parte de uma operação italiana para reativar equipamentos antigos, em andamento há mais de um ano. Em maio de 2024, imagens de satélite mostraram a retirada de muitos equipamentos de depósitos de armazenamento. Inclui Leopard 1 M100 e 9L canhões autopropulsados e M113. Dos M113, alguns provavelmente estavam destinados ao ferro velho. Em outubro de 2022, a Itália possuía 722 M113. Em vez de enviá-los à Ucrânia, o exército italiano os desativou com desmilitarização, desmontagem e descarte. A Agência de Apoio e Aquisição da OTAN, liderou todo o processo. A Itália ganhou EINARS 3 milhões cerca de Estados Unidos dólar, 2,9 milhões, ao vender 8 milhões de quilos de sucata reciclada de M113 nos mercados internacionais de metais. O processo evitou a emissão de 41 mil toneladas de dióxido de carbono ao reciclar metais ferrosos e não ferrosos, fortalecendo a economia circular da Itália. Havia rumores de que os 722 M113S tinham sido sucateados, o que ocorreu. Mas era um lote distinto de M113S modernizados. Especificamente, a variante italiana, veículo de combate de cavalaria, 2 Camilino, agora parece estar sendo enviada para a Ucrânia. O que ainda não está claro neste momento é quantos desses serão entregues. Afinal, o M113 continua sendo a maior família de veículos blindados de transporte de pessoal já fabricada. Um veículo blindado de transporte de pessoal totalmente sobre lagartas, ou veículo blindado de transporte de pessoal. Ele foi desenvolvido e produzido pela corporação FMC. O modelo padrão pesa 13,6 toneladas e mede 4,7 metros de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,5 metros de altura. Com um alcance operacional de cerca de 480 km, ele pode atingir velocidades máximas de 68 km por hora em terra e 58 km por hora na água. Ele foi projetado para 2 tripulações e 11 passageiros, embora alguns modelos possam transportar até 15 pessoas. Foram produzidas mais de 80 mil unidades entre 1960 e 2007, quando os pedidos pararam. Com atualizações, os M113 devem seguir em serviço por décadas. Ao todo, as variantes do M113 serviram nas Forças Armadas de 50 nações e ainda estão em uso ativo, sendo utilizadas atualmente por 44 delas. Essas nações são lideradas pelos Estados Unidos da América, que mantém cerca de 4.200 M113 A2 e A3 ativos e outros 8.000 armazenados. Mesmo assim, há décadas atualiza seu vasto inventário com veículos como o Bradley. Outros grandes exércitos que ainda fazem uso significativo de variantes do M113 incluem Israel, que possui 6.000 unidades, das quais acredita-se que 500 ainda estejam em serviço ativo. A Turquia tem M113A2, T1 e T2S, e o Paquistão 2.300, M113, Alma 2P e M113 com RBS-70. O Egito tem 2.722 veículos à Grécia, 1.852 Mi-113, A1 e A2 e 187, M577. A Arábia Saudita, 1.190, M113, A4 e Taiwan, 650.
Centenas ainda servem em exércitos menores como Bahrein, Chile, Camboja e Iraque. Ainda assim, centenas seguem em uso por exércitos modernos como Alemanha, Noruega, Polônia, Canadá, Austrália e Dinamarca. Os 400 que a Itália fornece à Ucrânia não são os primeiros M113 enviados ao país, seja por ajuda militar ou compra. Essas adições aumentam as variantes do M113 fornecidas à Ucrânia para cerca de 1.900, tornando o país um dos maiores usuários mundiais do veículo. Mesmo estranho, há relatos de que a Rússia usou M113 capturados da Ucrânia na guerra. Isso mostra a grande perda nos estoques de veículos blindados deles. A Rússia teria capturado ao menos 33 M113 de vários tipos da Ucrânia até agora. De onde vieram os outros M113 enviados à Ucrânia e quais variantes foram entregues? As entregas começaram nos primeiros meses da guerra, em abril de 2022, com o M113 dos Estados Unidos da América. Embora não esteja claro quantos foram fornecidos e quais variantes, pelas fotos divulgadas na época pelo Exército dos Estados Unidos, é evidente que alguns eram da versão ambulância. Um dos principais motivos desse veículo lendário desafiar a obsolescência é sua adaptabilidade. Isso o torna um veículo ideal para ser modificado e cumprir funções alternativas, como realizar evacuações médicas. E permitiu sua customização com vários sistemas de armas e modificações ao longo dos anos. O M113 básico usa liga de alumínio 5083 de qualidade aeronáutica, trazendo vantagens e desvantagens. A liga de alumínio é mais leve que o aço, tornando o veículo mais móvel que a maioria dos blindados, que são feitos principalmente deste último metal. Essa estrutura leve também significa que um motor relativamente pequeno pode ser usado para movimentar o veículo. Um motor diesel Detroit 6V5 3V6 2 tempos, 318 pole, com transmissão automática Allison TX 101 de 3 marchas. Então, é potente o suficiente para transportar uma grande carga pelo país, mas leve o bastante para ser transportado por aeronaves de asa fixa e helicópteros. Os M113 originais nadam sem cortinas de flutuação. Eles se movem na água com suas esteiras e uma lâmina de ajuste frontal. Essas capacidades semi-anfíbias têm sido essenciais para a Ucrânia no outono e na primavera, quando as linhas de frente viram lamaçais. A liga de alumínio precisa ser cerca de 3 vezes mais espessa que o aço para garantir a mesma proteção balística. A blindagem do M113 foi projetada apenas para suportar disparos de 7,62 mm e oferecer proteção contra estilhaços de projéteis, o que era geralmente aceitável nos campos de batalha das décadas de 1960 e 70. Mas, à medida que o poder da artilharia e de outras armas ofensivas aumentou ao longo dos anos, essa blindagem leve se tornou uma das principais vulnerabilidades do M113. Em comparação, um veículo blindado moderno como o Striker possui proteção total contra munição perfurante de 7,62 mm, além de proteção de 145 mm nas partes frontais, laterais e traseiras. E proteção contra minas antipessoal, mais do que com um M113. No entanto, como prova de sua adaptabilidade, todas as variantes do M113 são capazes de receber blindagem adicional contra minas terrestres, oferecendo uma camada extra de proteção, se desejado. O M113 também se destaca pela flexibilidade dos armamentos a bordo. O armamento mais comum é uma única metralhadora, M2 calibre .50. O suporte pode receber um lançador automático de granadas Mark 19 de 40 mm e armas antitanque adicionais. O Exército dos Estados Unidos da América criou kits especiais para instalar os mísseis antitanque M47 Dragon e BGM-71 TAL nos M113. No M47, o sistema era instalado no suporte da metralhadora sem removê-la, permitindo ao comandante usar as duas armas. Há várias torres e suportes fixos para montar canhões de alto explosivo, de 20 mm a 105 mm. Esses canhões podem funcionar como armas de assalto e apoio de fogo, enquanto, em muitos casos, ainda deixam espaço suficiente dentro para transportar quase todo o contingente de tropas. Como você pode esperar de um veículo que se aproxima de 70 anos de serviço distinto? A maioria dos M113, ainda em ação hoje, não são os modelos originais que saíram das linhas de produção no início dos anos 60. O modelo original tinha motor a gasolina,
já trocado pelo mais econômico e resistente Detroit 6 VAS-50 e 3 a diesel. Em 1964, essa variante foi chamada M113A1, sufixo padrão do Exército dos Estados Unidos da América para projetos a diesel. Em 1979, o M113A2 foi lançado. Apresentava um sistema de resfriamento do motor aprimorado, barras de torção de maior resistência para aumentar a distância do solo, amortecedores para reduzir os efeitos dos impactos no terreno e novos lançadores de granadas de fumaça de 4 tubos foram adicionados. Essas mudanças elevaram o peso para 11.740 quilos, tornando-o mais robusto, mas reduziram a flutuação. Em 1987, o M113A3 foi lançado com melhorias para aumentar a sobrevivência no campo de batalha. Incluíam volante, pedal de freio, motor turbo mais potente, revestimento interno reforçado e tanques de combustível externos blindados na rampa traseira. Esses são os 4 modelos básicos do M113. Com o tempo, muitos veículos foram desenvolvidos a partir do chassi do M113. Variando de blindados de transporte de tropas a lançadores táticos de mísseis balísticos, de porta-morteiros a lança-chamas blindados. Na primeira entrega de M113s dos Estados Unidos da América à Ucrânia, em abril de 2022, eles foram adaptados como ambulâncias de campo de batalha. Em abril de 2022, a Dinamarca anunciou uma segunda entrega de M113s para a Ucrânia, informando as variantes fornecidas. A Organização Dinamarquesa de Aquisição e Logística de Defesa anunciou em 2020 que descartaria seus blindados obsoletos e os retiraria do combate em 2023. Eles encontraram um uso melhor para eles na Ucrânia. Os dinamarqueses acumularam até 700 M113S ao longo dos anos. Muitos foram modernizados nas décadas de 1990 e 2010, passando a se chamar M113G3DK e M113G4DK. E as unidades que foram enviadas para a Ucrânia são desse tipo. Os dinamarqueses adicionaram uns 106 litros, com capacidade de 300 cavalos de potência, que pode ser substituído em campo em menos de 1 hora. Instalaram tanques externos, modernizaram as esteiras, melhoraram o aquecedor e atualizaram freios e controle. Em julho de 2022, já havia imagens de tropas ucranianas em um M113G4DK com metralhadora Browning M2 de 12,7 mm. A Holanda anunciou em maio o envio de variantes do M113 para a Ucrânia, aparentemente antes dos dinamarqueses. Já circulavam imagens de tropas ucranianas em veículos blindados de transporte de pessoal IPR 765 holandeses, mesmo antes do final do mês. O IPR 765, baseado no M113A1 modificado, transporta 3 tripulantes e 7 passageiros. Ele possui metralhadora pesada de 12,7 mm na versão básica, podendo receber lançador automático de granadas MK-19 de 40 mm. Apesar da aposentadoria do IPR 765 pelos holandeses em 2012, estima-se que até 500 ainda estavam guardados na invasão russa. Claramente, alguns, se não todos eles, foram posteriormente enviados para a Ucrânia. A Lituânia rapidamente seguiu o exemplo dos holandeses, com a entrega de outro lote de M113Cs chegando à Ucrânia a partir da nação báltica em junho de 2022. Incluíam variantes convencionais e uma versão com morteiros autopropulsados de 120 mm em chassi, M113, chamado Pansomorsa. E antes usado pelo exército alemão, os lituanos incluíram a variante M577 porta-posto de comando e treinaram forças ucranianas na Lituânia. O Pansomorze usa um morteiro Tampela, 120 mm, com alcance de 4 a 45 milhas, transporta 60 granadas e 5 tripulantes. Os veículos comprados da Alemanha em 2005-2006 foram amplamente atualizados pela empresa israelense Elbit, com as feras modificadas entrando em serviço na Lituânia em 2015. Agora, elas contavam com um novo sistema digital de controle de tiro, instrumentos de ajuste e observação de fogo e canos de morteiro. Hoje, alguns já lançam morteiros contra os russos. O M577 porta-posto de comando é uma versão do M113, criada para servir como posto de comando móvel ou centro de operações táticas, normalmente em batalhões. Tem teto elevado e unidade de energia auxiliar no topo. Normalmente, o veículo está desarmado.
Geralmente, essa variante é adaptada como ambulância blindada, mas também foi modificada para controle de incêndio e resposta tática por forças policiais. Após os lituanos, a próxima notícia sobre M113 veio em 2023, quando o Reino Unido comprou e enviou o veículo à Ucrânia. 46 blindados M113A1B da OEPP Land Systems, Bélgica. Parece claro que essas unidades já tinham sido entregues antes do anúncio. Não se sabe quais variantes do M113A1B foram entregues. O M113A1B é uma versão modificada do A1 desenvolvida pela BMF na Bélgica sob licença dos Estados Unidos da América a partir de 1982. As mudanças abrangeram a suspensão do M113A2 e a instalação de proteção nuclear, biológica e química contra ameaças nucleares, biológicas e químicas. Foram entregues 525 unidades ao exército belga em 13 variantes como veículo blindado de transporte de pessoal básico, ambulância, comando, posto de tanque, engenharia de caça e veículo para radar ELM 2130A, entre outros. Não se sabe quais foram enviados à Ucrânia, mas todos parecem muito úteis. M113s em várias modificações também foram posteriormente transferidos para a Ucrânia, pela Espanha, Portugal, Austrália e Bélgica, e indiretamente por Luxemburgo e Alemanha, através de sua participação em programas conjuntos de fornecimento desses APCs. O N113 australiano 4 é a versão australiana atualizada do M113 desde 2007. Blindagem reforçada com placas de cerâmica protege contra metralhadoras pesadas de até 145 mm. Conta ainda com proteção inferior contra explosões de minas e dispositivos improvisados. Torre com metralhadora Browning M2, Heavy Barrel Quick Change Barrel de 127 mm e palestra de roletes para suportar peso e tamanho maiores. O veículo blindado de transporte de pessoal enviado à Ucrânia foi adaptado para as necessidades militares locais. Ao menos um veículo recebeu a estação de armas remota Saarp Jewel turca da Aselsan, usada contra drones. A estação de armas remota da Aselsan tem 2 suportes, podendo receber metralhadora de 7,60 e 2 mm metralhadora pesada de 12,7 mm ou lançador de granadas, Mark 19. Além dos M113 recebidos como ajuda, os ucranianos também improvisaram e compraram alguns. Em setembro de 2023, o Ministério da Energia e 23 empresas do setor de combustível e energia da Ucrânia adquiriram blindados M113 para a Brigada Fronteira de Aço, de um país europeu. Os veículos foram armazenados e modernizados antes de irem para a Ucrânia. Outro exemplo é a iniciativa de dezembro de 2023 do veículo de notícias ucraniano 24 Media, durante a qual 27 blindados M113 foram transferidos para a Guarda Nacional da Ucrânia. Agora, mais 400 chegarão à Ucrânia cortesia da Itália. Não se sabe se as variantes entregues já integram a seleção diversificada da Ucrânia, ou se vão acrescentar mais opções ao buffet. Mas uma coisa é certa, os ucranianos estão felizes em recebê-los mesmo sendo antigos. Os blindados básicos provaram ser um recurso confiável para os militares ucranianos e têm sido usados constantemente em missões diárias na linha de frente durante toda a guerra. Fontes militares ucranianas afirmam que o M113 é fácil de operar e não requer longo treinamento. Isso é uma grande vantagem em comparação com alguns dos blindados mais modernos e ilustres que foram fornecidos à Ucrânia, que às vezes exigem superar uma curva de aprendizado bastante acentuada para dominar. Como o exército ucraniano já está acostumado com eles, os M113 italianos podem ser integrados imediatamente e colocados em uso quase que de imediato. Devido ao tamanho reduzido, o M113 é ágil em terrenos difíceis e, em algumas versões, pode atravessar certos corpos d'água. As fontes dizem que ele transporta tropas de forma eficiente para locais designados, facilita a evacuação de feridos do campo de batalha e é conhecido por suas capacidades excepcionais fora de estrada. Apesar da alta manobrabilidade e curvas fechadas, a esteira continua segura e não se solta. Ao contrário dos BMP soviéticos, que eram maioria na frota de blindados da Ucrânia antes da guerra. Segundo engenheiros militares ucranianos, essa não é a única vantagem que essas relíquias têm sobre os análogos soviéticos. Eles também são mais fáceis de reparar do que os VIFs ou blindados soviéticos,
em parte devido à acessibilidade das unidades. Segundo os mecânicos de motores, não há problema em formar poças de lubrificante e combustível no chão do compartimento da tropa. Ao contrário dos soviéticos, talvez por isso, após capturarem um M113 intacto, os russos parecem começar a usá-lo também. No final das contas, o fato de esses veículos antigos ainda serem tão úteis em uma guerra tão tecnológica só mostra isso. Mesmo com a evolução rápida das armas, idade às vezes é só um número. Obrigado por assistir! Se gostou, veja também nosso vídeo sobre como a Ucrânia transformou o lançador de mísseis S-200 em uma arma temível.